E chamou o Senhor Deus, chamou a Adão e disse-lhe: onde estás? Verso 9. E o Senhor chamou a Adão e lhe perguntou: aonde estás? Verso 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Senhor Deus, eis aí a tua palavra, Senhor. A tua palavra que o salmista vai dizer que é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina os nossos caminhos, Senhor. A tua palavra, Senhor, que o mesmo salmista vai dizer que guardou no coração para não pecar contra ti. Pai querido, Pai amado, faço menção do teu nome nessa noite, ó Senhor, não do meu, mas do teu nome, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, engrandecido e adorado nessa noite, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, possa ser flechas na minha boca, ó Pai, e que possa alcançar o alvo, Senhor. Que a divisão, Senhor, morrer da glória da alma e do Espírito, Espírito Santo de Deus, convença nessa noite o homem do pecado, da justiça e do juízo. Podeis assentar. Parece que é a minha primeira vez pregando aqui, irmão. E eu falo isso sem demagogia nenhuma. E eu estou aqui com meu coração cheio de temor ao Senhor. Particularmente, eu estava meditando nesse texto já faz algum tempo. Alguns meses, nesses 2, 3 capítulos da Bíblia, né? Gênesis 1, que é o Bereshit, Gênesis 2 e Gênesis 3. A verdade é que esses 3 capítulos, eles são 3 capítulos ricos. São 3 capítulos que explicam muita coisa. Quando nós lemos esses 3 capítulos, nós podemos perceber que tem ali 3 faculdades da teologia sistemática: a antropologia, a martiologia e a soteriologia, a doutrina da salvação. É dentro desses 3 capítulos que nós podemos e observamos aquilo que nós conhecemos como justificação. O ato de declarar o pecador arrependido como justo. O ato que Deus nos torna justo perante Ele. É dentro ainda também, dizendo em Gênesis 3, que nós vemos também a reconciliação. É o ato de restaurar a relação entre Deus e o homem, a que foi rompida pelo pecado. E eu vou explicar isso ao decorrer da mensagem. É dentro também desse Gênesis 3 que nós também vemos a martiologia, a doutrina do pecado. Quando nós lemos a carta de Paulo à igreja de Roma, a carta de Romanos, nós percebemos que Paulo ele vai fazer menção dessa teologia sistemática, a martiologia, essa teologia sistemática, a doutrina do pecado, falando que o pecado entrou através de um homem, de Adão. Surge o pecado, é a forma perfeita que se torna imperfeita por causa do pecado. É o molde perfeito que se torna imperfeito por causa do pecado. E no meu trabalho, conversando com o diácono Caio, e nós, conversando, debatendo acerca desse texto, nós percebemos, e a minha pergunta para ele foi: qual foi o primeiro pecado de Adão? E ele me respondeu, e é isso que você pensou talvez: desobedeceu, comeu do fruto. Sendo que quando nós olhamos Gênesis 3, nós percebemos que quando a mulher está sendo ludibriada, está sendo convencida pela serpente, caindo no conto da serpente, o texto vai nos mencionar que ela olha o fruto, percebe que o fruto é belo,
E o texto vai nos dizer que ela deseja o fruto proibido. Aí eu falei isso para ele. Se ela desejou, o pecado inicial é a cobiça. A cobiça, ela entra dentro do coração humano através de uma coisa que é o sentido. Sentido ver, sentido ouvir. Quando nós vamos num restaurante, o que nos atrai, nossa, é o cheiro da comida, sim ou não? Quando a minha esposa, às vezes, está cozinhando lá em casa, uma coisa que eu gosto muito é costela, é costelinha. Eu sinto o cheiro primeiro da comida e me desperta o desejo no meu coração. Antes da consumação, antes de eu consumir aquilo, primeiro vem um desejo em mim. E a Eva está passando por isso. Está sendo ludibriada. E ela ouve o que não deveria ouvir, ou a quem não deveria ouvir. E começa a olhar o que não deveria olhar. E começa a desejar o que não deveria desejar. Cristo vai aprofundar ainda mais isso. Porque a consumação, e as pessoas olhavam a consumação e falavam, se for pego no ato do adultério, é pecado. Aí Cristo já fala, não. Se você apenas olhar e desejar uma mulher que não te pertence, é cobiça. Você já pecou. A cobiça é algo interno. A cobiça é algo de dentro, não é algo externo. Alguém pode cobiçar e você está do lado dessa pessoa e nem perceber que ela cobiçou. Alguém pode vir para o culto como esse e dentro do seu coração está pecando e você não está nem percebendo. Olha para Eva, está no local da prudência, no jardim do Éden, mas no seu coração está a cobiça. Antes da consumação da desobediência, o pecado começa no coração. Antes da consumação, eu posso até usar que antes da consumação de qualquer pecado, o homem peca internamente. Se eu fosse colocar a cobiça, eu ia colocar que a cobiça é a raiz do pecado. É um fruto, é uma árvore. A cobiça é a raiz. O pecado, em Gênesis ali, desobediência. E quando eu cometo, é o fruto. Por isso o salmista, e eu orei aqui, o salmista vai declarar, guardei a tua palavra no meu internamente. Porque se eu guardo a palavra no interno, eu não peco no externo. Se eu guardo a palavra dentro do meu coração, eu não cometo a atitude do pecado. Então, antes de pecar, todo pecador passa pela cobiça. Isso é tão profundo que você vai ler acerca de um homem que nasceu para não errar. Um homem que Deus escolheu. Um homem que Deus separou. E você já ouviu mensagens aqui acerca de Sansão. Em um caminho onde Sansão está percorrendo, ele vê um leão. A força dele faz com que ele mate o leão. E ele continua o caminho. Sendo que o caminho que ele continua é o caminho que ele também vai regressar. E quando ele regressa pelo mesmo caminho, o que ele vê? A carcaça do leão. E ele olha a carcaça do leão. E quando ele olha a carcaça do leão, o que ele encontra? Mel. O pecado de Sansão, ele não se iniciou quando ele foi. O pecado de Sansão se iniciou quando ele voltou e olhou. É
quando ele olha, diácono André, e deseja comer do mel, porque o pecado tem esse efeito. A primeiro ponto, e nós que vivemos na dispensação da graça, olha até o pecado, prova do pecado, e fala, é gostoso, mas a conta vai chegar. Ela deseja o fruto, comete o erro, e dá para Adão. Adão consome também. Quando Adão consome, come do fruto, acontece duas coisas. Pecado moral. O pecado ele tem esse poder de ferir a moral do homem. É por isso que nós vemos no século como hoje, e foi pregado aqui no culto dos varões com muita propriedade. Eu não sou louco de querer recitar, mas é por isso que nós vemos algumas depravações morais ainda no nosso século. Vemos como a gente viu, como tem sido pregado, como tem sido anunciado, até mesmo pelos ímpios, pecados tão imorais que até os ímpios repudiam, que é a pedofilia, que é a ilha de Marajó, onde as pessoas têm leilões da sua sexualização ali explícita. Onde que até mesmo os jovens, muitas das vezes, vão para a internet, se vestem com roupas imorais, dançam em músicas imorais e vai vivendo uma vida imoral. É o efeito do pecado. Às vezes tu conversa, irmão, às vezes tu conversa com alguém e sem pudor nenhum fala em trair a esposa. Sem pudor nenhum fala sobre pecado. E muitas das vezes nós que somos cristãos, muitas das vezes temos que agir de repreensão. Jamais gente que é jovem, irmão. Mas no meu trabalho só tem ancião. O mais novo é eu, o diácono Caio. E às vezes alguém vem com um papo estranho. E quando começa o papo estranho, eu já saio logo de perto. Porque ele ousa querer ter conversas, ou alguém ousa ter conversas de tal modo que eu saio de perto. Porque o meu nível de ignorância é muito alto. Então, para não ser ignorante, eu prefiro sair de perto. Conversas imorais, assuntos imorais, papos imorais, é o fruto do pecado. E vai vivendo uma vida imoral. E Adão viveu essa vida imoral, comeu do fruto, pecou. É você olhar para Davi. E no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi resolveu ficar no palácio. E é no palácio que ele vai pecar. Vai ver uma moça se banhando. O texto diz que ele olha. E quando ele olha, desperta dentro do coração dele aquilo que eu falei. Cobiça. Quem é? A mulher de Urias, o Eteu, um dos valentes. Manda chamar, escreve a carta, manda chamar. Se deita com uma mulher que não é dele, mas tudo se iniciou na cobiça. Olha o que não deveria olhar. Conversa com quem não deveria conversar. Manda mensagem para quem não deveria mandar. Vai fazendo o que não deveria fazer. E tudo vai levando até a consumação do pecado. Me desculpe, irmão. Mas, irmão, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, falando e até mesmo conversando. Ele manda chamar e se deita com aquela mulher. E logo após chega a carta, estou grávida. Entra em um declínio espiritual e moral. Manda chamar agora esse camarada aí. Manda chamar Urias. Aí manda chamar e pede, dá bebida para ele. Ele se embebeda. E pergunta, cadê ele? Urias, foi para casa? Foi não.
continuou sentado na porta do palácio, porque ele pensava: como que eu posso me deitar com a minha esposa enquanto tem gente no campo de batalha? Ô irmão, cá para nós, Urias bêbado tem mais moral do que Davi sóbrio. O pecado de Davi faz com que Davi se torne imoral, e Urias bêbado, sem consciência, tem mais moral do que Davi sóbrio. Você sabe, conhece o texto? Se você não conhece, leia. Davi vai mandar matar aquele homem por causa do seu pecado. Cuidado com aquele pecado que você chama de estimação, porque o pecado que você chama de estimação está te levando para um declínio imoral. É o nada a ver, é o que tem, não tem nada disso, mas o nada disso está fazendo que você viva um declínio espiritual. O nada a ver está fazendo você parar de orar, o nada a ver está fazendo você parar de ler a Bíblia, o nada a ver está fazendo você parar de vir para a congregação. É nada a ver, mas o nada a ver está te parando. O diabo não precisa jogar um pedregulho na tua cabeça, apenas jogar todos os dias uma pedrinha no teu caminho, porque uma pedrinha de hoje se torna as 2 da manhã. E é como o Miguel me pergunta toda hora: quanto é 2 mais 2? Quanto é 4 mais 4? Quanto é 8 mais 8? Quanto é 16 mais 16? No começo é até pouca coisa, mas quando o tempo vai se passando, os números vão se multiplicando. E já que o número vai se multiplicando, o desafio de vencer vai ficando maior. É um nada a ver que quer te parar. É o que tem que quer te parar. Ah não, isso é muito religioso. Seja religioso, mas vive em santidade. Davi olha, espia, e aquilo que só olhou terminou num homicídio. De uma expiação, de uma cobiça para um adultério, de um adultério para um assassinato. E Davi vai levando a vida, irmão. E vai levando. E vai levando a vida. Quando nós vamos ler os textos, os extras bíblicos, vou falar que Davi está 11 meses no pecado. 11 meses levando a vida em pecado. O que começou com apenas uma pedrinha, agora está fazendo que Davi fica angustiado. Salmo por número 32. Põe aí, meu filho, na tela, por favor. Tá off? Tá off. Pega a tua Bíblia aí e abre aí comigo. Salmo por número 32. Davi, quando escreve, Davi, quando vai falar desse período dele, olha que Davi fala: abençoado é aquele cujas transgressões é perdoadas e o seu pecado é coberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa a sua iniquidade e cujo espírito não há malícia. Olha o período, quando eu me mantive em silêncio, os meus ossos envelheceram por causa do meu bramido todos os dias. Davi está vivendo uma vida em pecado, e ele está falando: enquanto eu tentei ocultar o meu período em pecado, a minha vida era amarga e angustiada. Eu não tinha paz, eu não sorria mais, eu não brincava mais, eu não tinha mais o gozo da alegria, porque os meus ossos secaram.
Aí quem vive em pecado vai vivendo uma vida, aí vem para o culto, senta lá atrás, se esconde e fala: tá todo mundo me olhando, tá todo mundo me vendo, até começa a criticar o corpo, a igreja. Não é o corpo, não é a igreja, é porque você pecou. Aí para justificar a queda, é mais fácil olhar para o irmão que está ao lado. Pequei por causa de fulano, pequei por causa de ciclano. Ele continua ainda, irmão. Pois de dia e de noite, pois de dia e de noite, a tua mão foi pesada sobre mim. O meu orvalho se transformar em terra seca de verão. É alguém que está querendo ocultar, mas está querendo esconder, está querendo se ocultar, mas não tem como se ocultar, não tem como se esconder daquele que tem olhos como chamas de fogo. Tem como esconder da liderança, tem como esconder dos líderes, mas aquele que está no trono está olhando e está te vendo. Está olhando e está te vendo. Aí ele continua: eu reconheço o meu pecado diante de ti, e em minha iniquidade eu não escondi. Ele disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e perdoaste a iniquidade do meu pecado. É quando Natan agora vai chegar diante do palácio, vai pôr o dedo na cara de Davi e vai falar: Davi, você pecou. Aí Davi entende, irmão. Entende o que não tem como esconder de Deus. Pode esconder do homem. Foi um pecado perfeito. Não tem como ninguém acusar. Não tem como ninguém dizer nada. É o rei de Israel, aquele que poderia apontar o seu pecado. Ele matou. Mas o Deus que está no trono levanta um profeta e fala: Davi, você pecou. Aí Davi vai entender. Salmo 51. E quando Davi entende, ele diz: Senhor, pode levar o trono. Senhor, pode levar a coroa. Senhor, pode levar o palácio. Só não tire de mim o teu espírito e nem me lance fora da tua presença. Davi entendeu que melhor do que estar no trono, do que melhor do que manter a posição, é estar na presença dele sem acusação, é estar na presença dele íntegro. Adriano, eu pequei. A mensagem mais pregada por Cristo e por João Batista: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem mais pregada no Evangelho: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Mas Adriano, eu vou perder minha posição. Adriano, eu vou perder o meu estado. Perca o estado, só não perca a salvação. No jardim ecoa até os dias de hoje. E Adriano, qual o grito que ecoa até os dias de hoje? Que passa pelos séculos: Adão, onde estás? O grito que ecoa é esse: Adão, aonde estás? O grito que toca em nossa alma até hoje é: Adão, aonde tu estás? Irmão, você é mais inteligente do que eu. Você sabe que Deus sabia onde Adão estava.
por causa da sua onipresença. Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria algo de Adão. E o que Deus queria de Adão? Era: Senhor, pequei. Deus queria algo de Adão, e o algo de Adão é: Senhor, eu falhei. Deus queria algo de Adão, e o que Deus queria de Adão? Senhor, eu pequei, mas eu voltei ao ponto de encontro. O que Deus queria de Adão era um coração aquebrantado e contrito. Era o grito de Adão: Senhor, eu pequei, mas eu me arrependo. Eu falhei, mas eu me arrependo. Eu não mereço, mas eu me arrependo. Deus queria. Aí quando Deus pergunta de novo: e aí, Adão? Aí, síndrome de Adão: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deste. E aí, mulher, foi a serpente que o Senhor põe no jardim. Mas Deus não quer que você transfira a responsabilidade. Assuma hoje quem você é diante de Deus. Para de inventar, irmão. Eu parei de caminhar porque fulano me feriu. Eu parei de caminhar porque fizeram fofoca com meu nome. Eu parei de ir para a igreja porque me perseguiram. Para com isso, irmão, maior do que aquele que te persegue é o Deus que se entregou na cruz do Calvário para te salvar. É o Deus que te salvou. Não, mas é muito difícil congregar. Irmão, se fosse fácil. Mas é aquilo que pastor, é a visão da igreja. Não, pastor, é a visão da igreja, irmão. O que nos une não é a minha igualdade com você. Porque no reino de Deus não é igualdade. Porque no reino de Deus todo mundo não é igual. O reino de Deus é equidade. É você com a tua diferença e eu com a minha diferença. É você com o teu jeito e eu com o meu jeito. Mas o que nos une, Adriano, é o amor. Irmão, eu queria pregar igual o pastor Denis, mas é ele. Eu queria ter a força do pastor Antônio, mas é ele. Eu queria ter a inteligência do pastor, mas é ele. Deus vai usar cada um de uma forma e eu tenho que estar. Deus só quer que você confesse: eu pequei. Irmão, Deus só quer isso. Deus só quer que: Senhor, eu falhei. Senhor, eu não mereço. Senhor, não sou digno. Senhor, pequei contra os céus. Pequei contra ti. Não sou digno nem ser chamado de... Deus só quer isso para matar um cordeiro, colocar de volta um anel no teu dedo, colocar uma veste nova, preparar a sandália, te abraçar novamente e te chamar de filho. Ele só quer ouvir você chamar ele de pai. Me ajuda. Ele só quer isso, Brunão. É só um coração arrependido. É só um coração contrito. E Adriano, o que o coração arrependido diz? O coração diz: Senhor, eu amo mais o Senhor do que o pecado que eu cometi. Um coração arrependido diz isso: Senhor, eu quero mais o Senhor do que uma vida de pecado. O coração arrependido. E Adriano, quem é digno? Ninguém é digno do amor dele, mas a graça dele alcança a todos. Se coloque sobre os seus pés. É um coração arrependido, irmão. É um coração contrito e aquebrantado. Aí o texto vai dizer em Gênesis 3: a justificação, a regeneração, a reconciliação, a restauração é o ato que relaciona o Deus e o homem, que foi rompido pelo pecado. Está lá em Gênesis.
texto vai dizer, Gênesis 3. Eles vão falar, Senhor, eu estava nu, eu estou nu. Lê o texto, quando chegar em casa. Vai falar que Deus pega um cordeiro. Sacrifica o cordeiro. Pega a pele do cordeiro. E veste o Adão. Adriano, veste aquele que pecou? Aquele que pecou. Por que Adriano ele faz isso? Porque Deus ele é misericordioso. Por que ele faz isso? Porque ele ama. Adriano, por que ele faz isso? Porque se o pecado afasta o homem de Deus, a graça aproxima o homem. E o que Deus quer nessa noite? Deus quer se relacionar com você que pecou mesmo. Deus quer se relacionar com você que falhou mesmo. Deus quer se relacionar com você que caiu, irmão. Adriano, mas já fui para a igreja, já aceitei Jesus umas 10 vezes. Vem a 11 hoje. Mas não saia daqui sem Ele. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Onde está a primeira vida que quer aceitar a Cristo? Eu só tinha os meus pecados. Ou quer voltar para os caminhos do Senhor? Mas mesmo assim me amou. Adriano, eu pequei, eu também sou pecador. Paulo vai falar, todos pecaram, por isso todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Adriano, o que eu faço? Reconhece que pecou, reconhece que caiu, reconhece que falhou, porque a graça dele